Você já ouviu falar que o movimento grunge quase não existiu? Que a banda mais famosa do gênero quase não chegou a gravar um álbum? E que alguns dos seus maiores ícones escreveram músicas proféticas sobre a própria morte? O que você vai assistir agora não é uma simples lista de curiosidades sobre o rock grunge. É um mergulho em bastidores sombrios, escolhas malditas, descobertas bizarras, acasos improváveis e histórias que ficaram escondidas atrás da distorção suja e dos vocais rasgados que definiram uma geração inteira. E eu te faço um convite. Fique até o final, porque algumas das curiosidades mais inacreditáveis, incluindo um registro obscuro encontrado em fita cassete que os próprios fãs acreditam ser amaldiçoado, só fazem sentido quando você entende tudo o que aconteceu antes. Então, respira fundo, porque a partir de agora você vai conhecer o lado do grunge que quase ninguém ousa contar. Curiosidades obscuras do rock grunge que quase ninguém sabe. A verdade desconfortável sobre o nascimento do grunge. Ao contrário do que muita gente acredita, o grunge não nasceu com o Nirvana. Os primeiros sons característicos surgiram no fim dos anos 70, com bandas experimentais de Seattle misturando punk, metal e uma estética anti-industrial. Mas aqui está a parte curiosa. Nenhuma delas queria criar um estilo musical. Eles só queriam tocar alto, tocar sujo e irritar o máximo de pessoas possível. O grunge surgiu por acidente como um protesto sem alvo, uma raiva sem direção, uma estética criada pela própria precariedade. Instrumentos baratos, amplificadores quebrados e garagens úmidas moldaram aquele som abafado e saturado. E tem mais. O termo grunge foi inventado como piada num texto escrito às pressas por um funcionário de uma gravadora, que só queria descrever bandas sujas demais para serem levadas a sério. Mal sabiam eles que essa brincadeira acabaria movendo uma das revoluções musicais mais impactantes do século. A Cena Secreta, o clube que não existia nos mapas. Antes de explodir no mundo, o grunge tinha um QG clandestino. Um pequeno espaço com palco improvisado, sem placa, sem anúncio e sem registro oficial. Alguns chamavam de The Underground. Outros diziam que era apenas o porão de alguém. O curioso é que nenhum registro oficial do local existe. Não há fotos claras, não há endereço confirmado, mas praticamente todas as bandas grunge tocaram lá. Relatos descrevem paredes cobertas de mofo, barulho ensurdecedor ecoando pela rua, desmaios ocasionais por falta de ventilação, shows onde os músicos tocavam até os dedos sangrarem literalmente. Para muitos fãs, aquele lugar é considerado o berço espiritual do grunge, um templo que desapareceu sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. Kurt Cobain e a fascinação por gravações imperfeitas. Uma das curiosidades mais pouco divulgadas é que Kurt Cobain adorava gravações ruins. Não ruins de qualidade baixa, ruinamente perfeitas. Ele tinha uma enorme coleção de fitas cassetes velhas, com chiados, falhas, distorções, microfonias. Para ele, a imperfeição era mais honesta do que qualquer gravação profissional. E aqui está o detalhe estranho. Kurt acreditava que ruídos acidentais carregavam emoções que o áudio digital não poderia reproduzir. Por isso, muitas linhas de guitarra do Bleach e do Nevermind foram gravadas com equipamentos que qualquer engenheiro de som moderno chamaria de sucata. A estética grunge não era apenas suja por falta de recursos, ela era suja porque isso causava impacto emocional. Sludge, o som pesado que quase se tornou o nome do grunge. Antes de grunge, alguns críticos chamavam o estilo de sludge, uma palavra que significa lama, gosma. Era um termo usado para descrever guitarras arrastadas, vocais guturais, atmosfera pesada e lenta, sensação de estar preso em algo viscoso. E o curioso é que vários músicos da época achavam o nome sludge muito melhor do que grunge.
E durante algumas semanas de 1987, existiu uma grande chance de esse ser o nome oficial do estilo. Mas a gravadora achou que sludge soava nojento demais. Ironicamente, grunge também significa imundície, mas como estava em inglês bonitinho, acabou ficando. Eddie Vedder e a carta que mudou tudo. Uma curiosidade fascinante sobre o Pearl Jam é que eles só conseguiram seu vocalista por causa de uma fita demo perdida na praia. Jeff Ament e Stoney Gossett mandaram uma base instrumental para vários cantores. Eddie Vedder trabalhava como frentista em San Diego. Ele encontrou a fita jogada no banco traseiro do carro de um amigo. Ele ouviu, gostou, gravou vocais sobre ela e colocou uma carta junto dizendo: "Se acharem ruim, podem jogar." Aquela fita virou Alive, uma das músicas mais emblemáticas do grunge. Se aquele amigo tivesse limpado o carro naquele dia, bem, talvez Pearl Jam nunca existisse. O incidente do show que selecionou os verdadeiros grunge. Em 1990, um show gratuito em Seattle quase definiu quem era parte da tribo grunge. Aqui vai a curiosidade. O evento tinha capacidade para 500 pessoas. Mais de 4.000 apareceram. A polícia tentou cancelar. A banda decidiu tocar mesmo assim. A energia era tão caótica que meias paredes desabaram com a vibração do som. Alguns fãs contam que naquele dia, quem ficou até o final foi automaticamente considerado de verdade parte do movimento. É claro que isso é mais lenda do que fato, mas demonstra o quanto aquela cena era intensa, caótica, quase ritualística. O mascote secreto do Alice in Chains. Pouca gente sabe que o Alice in Chains tinha um mascote não oficial, um boneco deformado encontrado no lixo. Sim, encontrado no lixo. O boneco aparecia pendurado nos amplificadores, nos bastidores, em ensaios e até em fotos raras que circulam entre colecionadores. Os membros da banda juravam que era superstição. Se o boneco não estiver no palco, alguma coisa vai dar errado. E, curiosamente, em um dos poucos shows em que o boneco não estava, um incêndio atingiu parte do equipamento e o show foi cancelado. Coincidência? Talvez. Mas fãs acreditam até hoje que o boneco amaldiçoado era parte da alma sombria da banda. A competição secreta entre Nirvana e Pearl Jam. Apesar de ambos representarem o grunge, existe uma curiosidade pouco falada. Os músicos das duas bandas não se suportavam muito no início. Kurt Cobain achava o Pearl Jam comercial demais. Pearl Jam achava Nirvana pretensioso demais. A imprensa alimentava a rivalidade e os fãs amplificavam tudo. Em entrevistas secretas, publicadas anos depois, Eddie Vedder revelou que tentou conversar com Kurt várias vezes, mas Kurt estava sempre desconfiado demais para aceitar. Essa tensão ajudou a manter o grunge em evidência por anos, movimentando manchetes, comentários e debates que aqueciam a cena. O álbum acidentalmente captado em microfone quebrado. O álbum Bleach, primeiro do Nirvana, tem uma história curiosa. Um dos microfones estava com defeito. A distorção resultante era tão agressiva que o técnico quis descartar a gravação. Mas Kurt ouviu e disse: "Ficou perfeito, não toca nisso." Ou seja, um erro técnico virou parte crucial do som grunge. A lição deixada pelos músicos: a sujeira também tem personalidade. A fita que os fãs acreditam ser amaldiçoada. Agora chegamos à curiosidade mais perturbadora, aquela que só faz sentido depois de ouvir toda a história até aqui. Entre colecionadores do grunge, existe a lenda da Fita de Seattle. Supostamente ela contém uma jam session de membros de diferentes bandas, gravações improvisadas, conversas desconexas e um trecho final em que alguém murmura algo inauditável. O que torna isso estranho? Ninguém sabe quem gravou. Não existe registro de que essas bandas estivessem no mesmo local naquele dia. Alguns colecionadores afirmam que sentiram um peso estranho ao ouvir a gravação. A fita desaparece e reaparece à venda em mercados obscuros da internet.
Teorias dizem que foi gravada no famigerado Porão Secreto. Outras dizem que se trata de uma montagem intencional, e há quem afirme que seja apenas uma fraude. Mas aqui vai o detalhe mais inquietante. Nos últimos segundos da fita, alguém sussurra: "We were just trying to be heard." Nós só estávamos tentando ser ouvidos. Muitos acreditam que essa frase não foi dita por ninguém ali, mas captada de algum outro lugar. A lenda fecha um ciclo. O grunge nasceu do caos, sobreviveu na sujeira e deixou marcas que continuam ressoando, como um eco distorcido que se recusa a desaparecer. O grunge não foi apenas um gênero musical. Foi um grito, um acidente que deu certo, um movimento que rejeitou a perfeição e, justamente por isso, marcou o mundo de maneira imperfeita e eterna. Se você quiser conhecer mais histórias obscuras, estranhas e escondidas do rock, deixa nos comentários, que eu posso trazer conteúdos ainda mais profundos e, quem sabe, até falar mais sobre o mistério da fita de Seattle. Até a próxima! E lembre-se sempre, nem tudo que faz barulho quer realmente ser ouvido.